E eu já conto o motivo, porque o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia foi aprovado pelo Conselho Europeu e ainda depende de alguns trâmites burocráticos para entrar em vigor efetivamente. Eu quero lembrar com relação a esse cenário os pontos importantes. Ontem, no comecinho do dia, a gente teve a confirmação de que existia esse sinal verde por parte da União Europeia para avançar com esse acordo. E aí, no começo da tarde, pelo horário de Brasília, a gente teve efetivamente a aprovação. Aí sim a gente conseguiu garantir esse acordo que, quero lembrar vocês, que é negociado há praticamente 26 anos. Mas não quer dizer que já todos os passos, os processos já tenham sido concluídos. A gente fica nessa expectativa porque agora precisa passar pelo parlamento de cada país. E aproveito para chamar o Pedro Moreira, que vem conversar com a gente, repercutir todo esse cenário. Pedro, muito bem-vindo, um bom sábado para você. Repercute para a gente todo esse cenário, inclusive a expectativa para o Congresso Nacional, que está entre essas etapas, né? Oi, Muriel, bom dia para você também, ótimo sábado para quem está acompanhando a nossa programação. Pois é, depois que esse acordo for finalmente assinado entre o Mercosul e a União Europeia, cada país do Mercosul vai precisar também incluí-lo, né, na sua legislação interna, e isso passa pelo parlamento de cada um dos 4 países do Mercosul. No caso da União Europeia, como a União Europeia é um bloco político, né, que tem um parlamento único, no caso deles, a aprovação no Parlamento Europeu já significa, né, a inclusão de todos os países do bloco nas regras que passarem a entrar em vigor. Aqui no Brasil, quem também já está até nos ajudando a entender qual vai ser esse processo, Muriel, é o senador Nelsinho Trade, do PSD, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. E ele, ontem mesmo, depois da notícia da aprovação, explicou como seria esse trâmite aqui no Brasil. Primeiro, o acordo tem que passar pela representação brasileira no Parlasul, que é o parlamento do Mercosul, digamos assim, né? Não tem a mesma atribuição e as mesmas finalidades do parlamento da União Europeia, por exemplo, mas é uma característica, né? Uma parte do Mercosul que reúne ali representantes dos parlamentos dos 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Inclusive, Nelsinho Trade é o vice-presidente da representação brasileira no Parlasul. E ele nos explicou, então, que primeiro o acordo passa pelo Parlasul, depois segue para a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, passa primeiro pela Câmara aqui no Brasil, depois pela Comissão de Constituição e Justiça também da Câmara, e aí tem que ser votado no plenário da Câmara. Depois que passa pela Câmara, então vai ao Senado, onde fica a cargo da Comissão de Relações Exteriores, comissão essa que Nelsinho Trade é o presidente. O senador, Muriel, prometeu celeridade na aprovação desse acordo no parlamento brasileiro. Isso porque esse tipo de acordo, né, se assemelha, por exemplo, a um tratado internacional, né, quando o Brasil entra em algum acordo internacional, a aprovação interna pode demorar anos. E no caso desse acordo envolvendo Mercosul e União Europeia, poderia, por exemplo, ser barrada, né, ou ter a tramitação dificultada por setores econômicos aqui do Brasil que, porventura, se sentissem prejudicados, né, tem medo de ser prejudicados pelo acordo. Mas o senhor Trade promete uma tramitação célere aqui no Brasil, e isso porque seria importante, Muriel, porque se a gente aprovar no nosso Congresso o acordo primeiro, antes dos outros países do Mercosul, as regras já passariam a valer para o Brasil e o Brasil já poderia começar a se beneficiar imediatamente. Não precisaria esperar a aprovação interna em cada um dos países do bloco aqui da América do Sul. Uma vez que o Parlamento Europeu ratificar lá e o Parlamento Brasileiro ratificar aqui, o Brasil já passa a usar as novas tarifas, as novas regras e se beneficiar com esse acordo. Além da questão do acordo do Mercosul, Muriel, que a gente tem a expectativa que seja assinado no próximo dia 17 no Paraguai, né, que é o país que atualmente preside o Mercosul, naquele sistema rotativo de presidência, além dessa assinatura que agora o Brasil aguarda, o governo brasileiro também já investe em negociações para fechar acordos também do Mercosul com outros países. E aí a gente destaca, por exemplo, esforços do governo brasileiro com 3 países específicos: a Índia, o Canadá e os Emirados Árabes Unidos. No caso da Índia, por exemplo, o presidente Lula está com uma viagem programada para depois do Carnaval para a Índia, no qual esse assunto também pode ser tratado. E no caso dos Emirados Árabes Unidos, as negociações estão bem adiantadas. Inclusive, havia até a expectativa de que um acordo entre o Mercosul
e os Emirados Árabes poderia ser fechado inclusive durante o ano passado, mas ficaram ainda alguns pontos faltando para serem definidos, mas há expectativa do governo brasileiro para que esse acordo possa ser fechado ainda dentro deste ano, ainda dentro de 2026, o que mais uma vez aumentaria, né, os acordos que o Mercosul vem fechando com países, inclusive até numa resposta, né, Muriel, ao protecionismo que foi iniciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando ele implementou aqueles tarifaços, né, com produtos de vários países do mundo. Os países começaram a tentar fechar acordos por fora para tentar compensar a perda de mercado que eles teriam nos Estados Unidos. É o caso do Brasil também, é o caso do Mercosul. Então, por isso, a gente espera, né, há essa expectativa de que esse acordo, que demorou 26 anos para ser fechado, seja só o primeiro de outros que o Mercosul possa vir a fechar com outros países também, Muriel.